Começar pelo começo, né? O pastor falou que estava estudando o Salmo, então vamos para o Salmo 1, né? Vamos começar do começo. E vamos fazer a dinâmica de todo mundo ler um. Vocês querem só que eu leia, gente? Tá faltando isso. Amém? Todos abriram? Todos acharam? Eu vou ler o primeiro, eu vou ler na versão NVI, mas vocês podem ficar à vontade de ler em todas as versões, viu? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha coberto e espera do Senhor. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece o caminho, mas também parece. Eu queria começar com esse começo, né? Como é feliz na versão NVI, mas também nas outras versões bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é um termo mais forte do que feliz. É uma pessoa que é mais do que feliz. Não sabe nem que isso existia até começar a ver a vida. E por que este homem citado aqui, o justo, ele é feliz? Por quê? Porque ele não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores. Conselho significa opinião, ensino ou aviso quanto ao que você deve fazer. E conduta, quem estava aqui no último grupo de jovens que eu coisei, conduta significa caminho. O caminho dos pecadores. O justo é descrito aqui não por ser semelhante, mas por ser totalmente contrário. Ele é descrito aqui pelo que ele evita, do que ele se detém. O justo não segue o conselho dos ímpios, nem adota o comportamento ou os pontos de vista desses. Agora eu quero fazer uma pergunta mesmo para vocês. Como eu posso ser este justo? Gente, todo mundo abaixou a cabeça. Como eu posso ser esse justo? Esse justo descrito no começo, né? O bem-aventurado. Aquele... Já responde, gente. Exatamente. Mas se você juntar todas essas coisas... Pois é. Só Deus. E aí? Crendo no Senhor Jesus. Exatamente. Mas uma coisa que o justo faz e que é totalmente contrário ao que o ímpio mostrado aqui é que ele não ama as coisas do mundo. E eu vou ler a primeira carta de João 2,15-16. Não amando as coisas do mundo, porque amar é acolher com alegria, né? Agora eu vou ler. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. É isso que o mundo faz. É isso que o ímpio vive. Ele segue essa conduta mudando. Esse mundo citado aqui não é um universo, não, e sim as coisas carnais que habitam neste. As coisas feitas por homem, que são abominadas e odiadas por Deus. Mas, como diz no segundo, né? Mas o justo, né, pastor? Não tem, né? Mas o justo, ao contrário deste, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É isso que a gente tem que ter. Uma satisfação completa na palavra de Deus e uma confiança nela.
A palavra de Deus te separa da conduta dos pecadores, pois ela te leva ao molde de Cristo. Amém? Como o pastor Gigi, né, diz, você entende isso? Para o justo, a sua satisfação, o seu prazer está na palavra de Deus. E este medita de dia e de noite. Você não pode ser transformado por aquilo que não conhece, ou por quem não conhece. Não adianta só ter uma comunhão de oração com Deus. Você também tem que orar, você também tem que buscar o conhecimento do manual, você também tem que procurar saber, entender tudo o que se passa nesse livro. Às vezes a gente pensa, né, porque é jovem não vai entender. Mas tem um pastor, o pastor José Mardessa, não sei, poucas pessoas conhecem, né, pastor? E ele fala, rapaz, os jovens aprendem física, química, filosofia, matemática, mas a igreja que eles acham, as igrejas acham que eles não conseguem aprender teologia. Então dá a eles um entendimento, que é uma das coisas mais cobiçadas hoje por jovens, né? Junto com a teologia da prosperidade, uma das coisas mais combatidas é a teologia que agrada o ego humano. Mas a gente vai focar no versículo 2. Meditar de dia e de noite nas santas escrituras. Se eu não buscar o conhecimento, tem alguma consequência? Isso é uma pergunta também, gente. Se eu não buscar o conhecimento da palavra de Deus, tem alguma consequência na minha vida? Vou responder. Em Oséias 4:6, né, aquele versículo aqui, todo mundo conhece a primeira parte, né? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas todo mundo esquece a continuidade do versículo, né? A gente vai classificar só com a primeira parte. Mas diz assim: uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Está vendo? A falta de busca por conhecimento afeta também em tudo a nossa vida. O conhecimento de Deus te livra de um caminho largo e te põe num caminho estreito, no único caminho, Jesus. E lembrei muito da missionária Osmarina num comentário que ela fez no culto de terça-feira, que era sobre o copo d'água, né? Que ela falava, se você enche um copo com água, você não vai precisar vir derramar ou fazer qualquer coisa para ele secar. Com o tempo, a água que está dentro dele vai evaporando, ela vai secando. Porém, se você se mantém todo dia enchendo esse copo com um conteúdo, aquele copo, apesar dos dias, se você mantiver essa rotina de encher, ele vai se manter cheio, e se manter cheio de um bom conteúdo. Nós devemos buscar a meditação diária, para que possamos ser cheios da palavra de Deus. E o versículo 3 aqui, para mim, é o melhor de todos, né? Eu queria ficar com esse versículo assim no bolso, para sempre. É como uma árvore plantada, ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Quais são os frutos que nós produzimos? Em Gálatas, né, é citado, né, os frutos do Espírito. Os frutos da árvore são o produto do crescimento e do amadurecimento dela. Os frutos mostram se a árvore é boa ou ruim. Da mesma forma, nossas vidas são refletidas nos frutos que colhemos. Uma vida de comunhão e crescimento com Deus colhe amor, alegria, paz e muitas outras bênçãos espirituais. Por outro lado, uma vida de pecado colhe frutos ruins, que trazem castigo, que não se dedica a crescer no seu relacionamento com Deus. Também não colherá muitos frutos. O justo tem a tendência de florescer e de dar frutos, como uma árvore que continuamente floresce, porque tem água que dá vida perto dela. Essa árvore é viva, tem raízes profundas e produz frutos. Como eu disse em Gálatas 22, 23, né? 5, 22, 23, mas o fruto do Espírito, que a gente tem também como água, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
E o mais interessante desse versículo é que na versão NVI, né, diz assim: é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Ou seja, é uma água que ela nunca mais vai ser a mesma. Ela vai passar, vai passar, vai passar. Ou seja, ele está provando de bênçãos contínuas que vão passar e vão abençoar cada vez mais o justo, que vão abençoar aqueles que creem no Senhor Jesus, como Alvanês disse, que quando a gente crê, a gente é justificado pelas suas obras. Mas os ímpios, né, não são assim. Eles também são comparados com uma árvore, como uma planta, na verdade, a palha, né? O contraste é forte, né? A diferença entre o ímpio e o justo é uma das coisas mais notórias nesse capítulo. Os ímpios, como os justos, são descritos como uma planta, mas uma planta que está morta, uma planta que é levada por qualquer vento. Isso nos faz lembrar de muitos que vão embora da congregação dos santos por quaisquer dificuldade. O sopro mais suave do vento irá derrubá-los. Uma pergunta para vocês. Os crentes não tropeçam e às vezes se afastam da igreja? Nós não fazemos isso, às vezes. Se entristecemos com as pessoas, olhamos demais para as pessoas, olhamos demais para os erros dos outros. A gente não faz isso? Com certeza. Porém, tem um grande porém aí. Tem uma frase do Charles Spurgeon que ele diz, né? As ovelhas caem na lama, mas só os porcos rolam nela. A gente cai na lama, mas a gente não rola nela. A diferença é essa. A diferença do justo e do ímpio é essa. No versículo 5. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Olha o que eu acabei de falar. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Enquanto o ímpio não terá assento na Assembleia dos Santos, nem prevalecerá no juízo, o justo será conduzido por Deus na história e recebido na glória. Enquanto o caminho do ímpio perecerá, o caminho do justo é conhecido por Deus. É tempo de você refletir sobre a sua vida. Quem é você? Onde está o seu prazer? Teu prazer é realmente desagradar ao mundo, desagradar as coisas, a concupiscência da carne e dos homens, como é dito no começo, que não segue o conselho, não imita a conduta dos pecadores. É isso mesmo? Onde está o teu tesouro? Em qual dessas molduras você pode colocar sua fotografia, de justo ou de ímpio? Lembre-se, o ímpio pode parecer feliz, mas seu fim é trágico. Mas o justo, mesmo passando por provas na vida, é bem-aventurado. A gente aprendeu sobre isso, né? No retiro, no domingo, que o justo, a gente tem verdade, o caminho da verdade nos tempos de adversidades. A gente passa por dificuldades, mas o Tiago diz que essas tentações, quanto vencidas, ou qualquer coisa desse tipo, vão glorificar a Deus. Enquanto o ímpio não tem estabilidade e é jogado de um lado para o outro pelo vendaval, o justo tem suas raízes firmadas no solo da fidelidade de Deus. Enquanto o ímpio tem suas obras reprovadas por Deus, o justo tem sucesso em tudo quanto faz. Enquanto o ímpio busca a roda dos escarnecedores, o justo se deleita na lei do Senhor. É isso que a gente tem que se deleitar. Na palavra de Deus e no conhecimento dele. Na comunhão com pessoas que realmente vão te fortalecer e vão te mostrar o que é isso aqui, o caminho que você deve ser seguido, né? Eu, como jovem, eu já apanhei bastante na minha vida, mas graças a Deus pôs gente bem madura para cuidar de mim, para dar umas bordoadas. E no começo, quando eu levei essas bordoadas, eu pensei, rapaz, esses homens que querem meu mal. Mas depois eu fui percebendo que as voadoras que o Anderson me dá, né? Tu não só leva, né? Tu devolve, né, cabeça? Tu não só leva, ele devolve de duas pernas.
zoadoras que a gente leva, tanto dos irmãos, como dos cascos do rabo deles, não, né? Os cascos de leve assim, né? As coronhadas. Isso nos fortalece, nos ensina. Isso é o que um jovem realmente precisa. Ser aconselhado por gente madura. Buscar. Se você olhar pela Bíblia, todos os jovens tiveram uma pessoa mais velha para eles se inspirarem. E a gente também deve ser assim. Os pecadores, né? Para explicar, né? Os pecadores são aqueles que deliberada e conscientemente andam na contramão da vontade de Deus e transgride a lei de Deus. Esses, mesmo sendo religiosos e tendo seu nome no rol de membros de uma igreja, não permanecerão na congregação dos justos. Os perversos são aqueles que, além de rejeitarem a verdade, escarnecem de Deus e zombam da fé cristã. Esses podem prevalecer no juízo dos homens, subornam os tribunais e amordaçando a justiça, mas jamais prevalecerão no juízo de Deus. Ímpios, pecadores e perversos podem vender uma imagem glamurosa do pecado e podem passar a imagem de que estão só vendo todas as taças da felicidade, mas sua alegria é ilusória, tudo é vaidade, né? Sua vida é vazia e sua condenação no juízo é certo. É preciso abrir os ouvidos da alma para escutar a retumbante voz do salmista, quando conclui dizendo: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho dos justos, nosso caminho, é um só, Cristo Jesus. A Bíblia toda se resume nele, e é nele que a gente deve ser amoldado. Eu queria chamar vocês para abrir em João 15. João 15, do 1 ao 10. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vendo, a gente dá fruto no tempo certo, né? Como a gente viu no Salmo. Continuando. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado, a palavra que a gente tem escutado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. É por isso que a gente é justo. Não por nós. Nenhum justo sequer há, mas pelas obras de Cristo nós somos justos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, né? Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora a seca. Ainda. Deixa eu olhar minha Bíblia. Tá certo a continuação? Era do 1 ao 10. Por isso que eu estou estranhando. Aqui minha versão então. Enfim, deixa eu continuar aqui. Vós já estáis limpos pela palavra que vocês têm falado. Permanecei em vós, eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai.
e nele, nesse amor permaneço. É isso. Eu queria muito poder dizer que o caminho dos ímpios era outro, mas não é. O caminho dos ímpios leva somente para um lugar. Esse lugar é o inferno. E essa é uma verdade que muitos tentam mascarar para agradar outras pessoas. Mas, como Jonas fez, mesmo com temor, ele falou o que tinha que ser dito. E a gente também tem que dizer às vezes. Já ouvi perguntas do tipo: rapaz, se eu continuar na minha vida, eu vou para o inferno? E eu fiquei: vixi, o que eu falo? Aí eu: vai. No final das contas, não tenho o que correr, não tenho para onde correr. Eu só queria dizer que você não foi chamado para ser um cristão que passa o dia assistindo e comendo pipoca. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser um exemplo, para mostrar essa luz ao mundo. Para chegar no canto denso de trevas, não com negligência, tá? Mas chegar nesse canto denso e mostrar a luz de Cristo e brilhar e prevalecer. Porque onde tem luz, não existe trevas. Porque as trevas são a ausência de luz, né? Você realmente tem ficado satisfeito quando desagrada ao mundo? Quando você realmente não é a favor? E eu queria passar um vídeo, né? Acho que já passa. Who are you imitating? Now I know I'm going to sound like some dinosaur from the past, some moral relic from the 50s with a flat top haircut. But who are you imitating? Give me your iPhone. Give me your iPad. Give me your computer. Let me see what you're watching. Let me follow you around. And I'll find that some of you are imitating the world and the stars of this world and the fashions of this world and everything about this world because you love the world, because you are of the world. Who are you imitating? Paul said he knew these people had become Christians because they were imitating those who were Christians. It is getting such a heartbreaking thing for me to see. Even among these new reformed guys and these new young guys with all their good theology, they're grabbing a hold of their good theology, but it's not making its way down to anything. It's not changing the way they talk. It's not changing their masculinity. It's not changing femininity on the other side. It's not changing clothing. It's not changing speech. It's not changing media. It's not changing anything. So don't talk to me about all your good theology. Leonard Ravenhill used to say everybody wants a new definition of Christianity. What we need is an old demonstration of Christianity. Who are you imitating? I don't care if you quote John Calvin, if you look like the world. I don't care if you carry a John MacArthur Study Bible, if you look like the world. É isso, gente. A gente não pode ser semelhante ao mundo. Pelo exemplo, tem um desses teólogos, né, que fala que a maior maneira de evangelismo, a maior maneira de se tornar um missionário é dando o seu exemplo, dando o seu testemunho. Onde quer que você chegue, as pessoas vão ver o que te agrada e o que te desagrada, o que você aceita e o que você não aceita. Somos chamados a ser imitadores de Cristo. Então vamos fazer isso. Fazemos isso quando obedecemos a Ele, as suas escrituras e a liderança da igreja que está debaixo desta. Uma vida espiritual bem-sucedida e real derrama um fruto chamado obediência. Então vamos obedecer.
Vamos ser esse justo que se separa das coisas mundanas, que se detém, que é realmente santo, porque é isso que significa a palavra, né? Separado, que busca ser santo. E é isso.